Meus pais fizeram todos os aniversários da minha irmã nos últimos 8 anos. Recentemente vi uma história semelhante lida online e percebi que precisava contar a minha. Este será meu primeiro e único post no Reddit. Estou postando porque pensei que contar isso me ajudaria a me sentir um pouco melhor. Estive em alguns aconselhamentos e falar sobre isso em particular realmente ajudou. Então eu pensei, por que não apenas contar online também? Então aqui estou. Eu fiz 18 este ano. Por conta dos meus pais, eu tenho uma irmã que é 10 anos mais nova que eu. Ela foi uma gravidez não planejada e quase não chegou a nascer. Eu não sei muitos detalhes de quão difícil foi a segunda gravidez da minha mãe, já que nunca me contaram muito, mas eu sei que era tão difícil para o corpo dela que minha mãe não podia mais ter filhos depois que minha irmã nasceu. Ela entrou e saiu do hospital várias vezes naquele ano. Minha mãe também quase não sobreviveu ao parto. Isso fez com que ela e meu pai se agarrassem à minha irmãzinha porque ela poderia nunca ter nascido, e desde então me senti como se fosse apenas a outra criança da casa, exceto quando eles precisavam de mim como babá grátis. O nível de favoritismo que meus pais mostraram a longo prazo me fez acreditar que eles estavam genuinamente doentes da cabeça por não perceber exatamente o que estava fazendo comigo, e agora está repercutindo neles, o que explicarei aqui. A partir do meu aniversário de 11 anos, meus pais queriam que eu deixasse minha irmã soprar minhas velas porque ela tinha 2 anos e chorava ao ver um bolo de aniversário que não era dela. Eu não queria fazer isso, mas meus pais me forçaram a isso. Eles acenderam as velas para eu fazer de novo depois dela, mas o momento parecia completamente arruinado. A mesma coisa aconteceu no ano seguinte, e assim por diante. Eles continuaram forçando até que se tornou a norma. Minha irmã tinha que ter presentes nos meus aniversários também, mas eu nunca ganhei nada no dela. E quando perguntei por que, eles apenas me disseram que eu sou um menino, e os meninos não precisam se preocupar tanto com isso. Eu sei que eu era uma criança, mas eles realmente achavam que era uma coisa inteligente de se dizer, e meus pais sempre escolhiam um lugar em que minha irmã gostaria de estar mais do que eu no meu próprio aniversário. Eventualmente tornou-se mais como se minha irmã estivesse fazendo 2 aniversários por ano e eu não tivesse nenhum. Além disso, meus pais fizeram toda a sua vida girar em torno da minha irmã. Se há algo que eu queria fazer, minha irmã tinha que querer fazer também, caso contrário era vetado a menos que eu pudesse fazê-lo sozinho. Aprendi a me trancar no meu quarto com meus videogames porque eles não pareciam me incomodar lá a menos que minha irmã quisesse vir correndo para me irritar. Por isso coloquei uma fechadura na porta. Meus pais queriam que eu removesse, mas eu surtei porque eu era um adolescente raivoso que estava cansado de ser invadido a qualquer momento. Minha irmã veio correndo mais de uma vez quando eu estava sem roupa e meus pais ficaram chateados comigo por estar nu no meu quarto. Quando apontei o quão ridículo isso era, eles retiraram sua objeção e apenas me deixaram manter o cadeado. Minha irmã desenvolveu um complexo de princesa por causa de como ela estava sendo mimada diariamente. Ela era muito exigente, então eu fiquei longe dela o máximo que pude. Qualquer desculpa que eu pudesse usar para não ter que lidar com ela, mesmo se eu tivesse que inventar coisas só para ter tempo para mim. Após alguns dias, meus pais contrataram uma babá adolescente e eu tive mais tempo pessoal, e então a babá desistiu porque minha irmã não quis ouvi-la e meus pais tentaram não pagar dizendo que ela fez um trabalho ruim. A garota envolveu outras pessoas e meus pais finalmente pagaram a ela o que deviam. Então eles contrataram outra garota para tomar conta regularmente. Esta ficou, mas meus pais ainda deixaram claro que eu deveria estar cuidando da minha irmã em qualquer dia que tivesse livre do meu trabalho de meio período. Minha irmã me tratou como seu mordomo pessoal e me deu ordens. Ela até tinha um apelido estúpido para mim que ela não parava de usar. Só de ouvir esse apelido fazia meu sangue ferver, e se eu não lhe desse tudo o que ela queria, ela chorava e ligava para nossos pais, e então eu estaria em apuros por maltratá-la. Tivemos muitas discussões maciças por causa disso, e depois que me recusei a ceder mais, meu relacionamento com meus pais se transformou em quase nenhuma palavra falada entre nós por algum tempo. E no entanto, durante minha formatura do ensino médio, eles tiveram a coragem de se gabar para outros pais de que eles eram a razão pela qual eu trabalhava tanto. Bem, eles não estavam errados, mas a razão em que estavam pensando não foi a que realmente aconteceu. Eu trabalhei duro apenas esperando meu tempo para quando eu estivesse livre, mas meus pais agiram como se eles tivessem feito tanto por mim. Talvez eles tenham feito antes de minha irmã nascer, mas depois era tudo sobre ela. Eles nem me perguntaram sobre a escola até que as reuniões de pais e professores surgiram. Eu me formei com uma média B e C, e depois da minha formatura meus pais me levaram para algum lugar onde minha irmã sempre se divertiria mais do que eu mesmo que a viagem fosse para mim. No meu aniversário de 18 anos em julho, porém, as coisas realmente vieram à tona. Mesmo que fosse meu 18º aniversário, não parecia que era sobre mim. Eu esperava por Deus que estávamos indo para o meu restaurante favorito pela primeira vez, mas não.
Eles fizeram a festa no Chunky E. Cheese local, que é o único lugar parecido perto de nós. Por isso era o destino comemorativo de fato sempre que algo grande era alcançado, incluindo minha formatura do ensino médio. Eu disse que era um lugar que minha irmã iria gostar mais do que eu. Eu estava cercado por crianças com metade da minha idade fazendo festas. E eu estava tão entediado com nada para fazer além de comer pizza medíocre e jogar máquinas de garra e jogos de arcade datados para ingressos para prêmios baratos que não me trouxeram alegria. Então quando chegou a hora do bolo, meus pais saíram com um que era rosa com flores brancas. Claro que tinha o meu nome nele, mas obviamente não era um bolo de menino e havia apenas 10 velas. Meus pais acenderam as velas e colocaram bem na frente da minha irmã para apagar. Foi quando finalmente aconteceu. Acabei de ter esse momento mental de todo o ódio reprimido piscando mentalmente diante de mim e então comecei a chorar feio. Eu, um garoto de 18 anos, estava chorando na frente de toda a família. Todos ficaram tão chocados que o tempo pareceu congelar. Eu me levantei e todas as coisas que eu estava segurando nos últimos 8 anos simplesmente se espalharam como vômito de palavras. Toda a família foi testemunha deste evento. E quando finalmente acabou, eu apenas saí para sentar ao lado do carro da família. Vários parentes vieram atrás de mim para dizer que sentiam muito e que não sabiam sobre o bolo rosa porque meus pais o mantinham coberto até ser servido. Eu disse que não importava que eles não soubessem. Todos eles se sentaram e assistiram enquanto minha vida era tomada pela pequena senhorita Sol nos últimos 8 anos. Eu não tinha aniversários reais ou celebrações próprias. Eles eram todos sobre ela. E então no maior aniversário da minha vida todos eles esperavam que eu apenas sorrisse e acenasse como sempre enquanto eles entregavam a minha irmã um bolo que era inteiramente feito para ela quando nem era seu aniversário. Alguns deles começaram a me dar desculpas, mas eles deram a desculpa de que todo esse tempo eles achavam que eu estava bem com isso porque meus pais disseram que eu estava. Eu disse a eles que nunca estava bem com isso e meus pais me forçavam todos os anos até eu fingir aceitar. Eu abri meus braços e disse para olhar onde estávamos. Parece o lugar que eu queria para comemorar minha formatura e 18 anos. Ninguém tentou me defender todo esse tempo. Eu sou apenas outro garoto enquanto minha irmã fica com tudo. Eu nem consegui ter nenhum dos meus amigos lá porque meus pais pararam de me deixar convidá-los há muito tempo depois que eles tentaram expressar suas opiniões sobre minha irmã soprar minhas velas. Há 365 dias por ano e era tão ruim querer um dia que fosse sobre mim e não sobre ela. Em vez disso sou tratado como o pirralho ganancioso por querer meu próprio aniversário. Meu pai saiu a essa altura para gritar comigo por fazer uma cena tão grande porque minha mãe estava chorando também. Minha irmã ficou chateada porque eu arruinei o momento dela e agora todo mundo lá que viu acha que eles são pais ruins. Acabei gritando com ele que eles são pais ruins e ele deveria saber exatamente por quê. Bem, depois que eu disse isso, o resto da família caiu sobre eles como uma matilha de lobos. Antes tarde do que nunca, suponho. Mas eu nunca tinha visto nada parecido antes. Meu pai estava praticamente encostado na porta da frente do restaurante, então a maior parte da multidão voltou para dentro com ele para conversar com minha mãe também. Meus avós ficaram comigo e pediram desculpas por ficarem com os olhos tão fechados por tanto tempo. Não sei o que foi dito aos meus pais no restaurante, mas foi cerca de meia hora antes de eles voltarem. E quando fizeram pareciam incrivelmente derrotados. Minha mãe ainda estava fungando depois de chorar tanto, e nenhum dos meus pais conseguia me olhar nos olhos. Ambos se desculparam desajeitadamente pelo que fizeram e então se ofereceu para refazer a festa em outro lugar, mas isso não foi realmente suficiente para a multidão. Um dos meus tios gritou bem alto com eles, e meus pais disseram que nunca me fariam deixar minha irmã apagar minhas velas novamente, ou dar presentes a ela no meu aniversário, ou fazer qualquer parte disso sobre ela. Houve outro grito e meus pais também se desculparam por ganhar um bolo que obviamente nem era para mim, e que eles simplesmente sentiam que eu não estava mais preocupado com o bolo na minha idade. Oh cara, isso era coisa errada a dizer. Fiquei furioso de novo e gritei com eles que minha idade era irrelevante. Eles literalmente deram meu aniversário para minha irmã e não tinham uma boa razão para o porquê eles sabiam disso. Aí eu falei que não adiantava refazer a festa porque é tarde demais. Eles mostraram claramente que eu não significo nada para eles. Eles arruinaram 8 anos da minha vida até eu me tornar um adulto. Que aniversários futuros com eles eu poderia esperar também? Bem, meu pai começou a ficar com raiva de mim por dizer isso, mas quando toda a família gritou com ele, ele se calou. Meu avô disse a ele que eu estou exatamente certo e não há nenhuma maneira possível de desfazer o dano feito agora. Ele disse que meus pais eram pessoas horríveis, tinham favoritos e me tratavam como uma ovelha negra desde que minha irmã nasceu, e além do mais, eles próprios eram horríveis porque simplesmente deixaram acontecer também, e eu devia muito mais do que um pedido de desculpas, me deviam minha vida de volta. Minha mãe desmoronou novamente e tentou se aproximar de mim enquanto chorava meu nome e se desculpava, mas eu me recusei a deixá-la em qualquer lugar
chegar perto de mim e metade do corpo da família a impediu de se aproximar. Eu apenas disse que não aguentava mais e comecei a me afastar. Uma das minhas tias me perseguiu e me trouxe de volta. Eu podia ouvir vários membros da família gritando e xingando meus pais sobre o que aconteceu, mas eu estava tão chateado que não conseguia nem me sentir feliz por qualquer justiça depois de todo esse tempo. Além disso, onde estava minha irmã quando tudo isso estava acontecendo? Ela ainda estava no restaurante sozinha comendo bolo e abrindo os presentes que estavam lá para mim. E se alguém estava se perguntando, sim, meus pais serviram bolo para ela depois que eu chorei e saí. Você pensaria que fazer isso não seria seu foco principal no momento? Meus avós me acalmaram e sentaram em sua velha minivan enquanto todos os outros limpavam a festa. Minha irmã fez uma enorme birra depois de ser pega abrindo meus presentes. Um deles era um smartphone novinho em folha que ela jogou contra a parede e quebrou porque não tinha permissão para mantê-lo. Ela literalmente acabou de ganhar um telefone novo em seu próprio aniversário alguns meses antes. Acabei ficando tão chateado que estava reclamando que nunca mais queria comemorar meu aniversário novamente. Meus avós me deixaram passar a noite na casa deles. Quando cheguei em casa ainda não falei com meus pais. Minha mãe continuou chorando porque eu não falava com ela. E meu pai era tão calado quanto eu. No fim de semana seguinte meus avós me convenceram a sair com eles para jantar. E quando chegamos lá fiquei surpreso ao encontrar uma festa totalmente nova esperando por mim. Meus pais estavam lá e eles continuaram com o não nos odeie, sorrisos em seus rostos quase o tempo todo. Havia um grande bolo de chocolate com 18 velas e tinha até um banner com meu nome. Eles chamaram isso de minha festa de formatura de aniversário feliz porque eu realmente não ganhei nenhum dos dois este ano. Eu meio que tive que fingir estar feliz. Uma boa festa não desfaz 8 anos de favoritismo. E onde estava minha irmã? Ela estava sentada à mesa com os braços cruzados e os lábios curvados porque não era tudo sobre ela como costumava ser. E em vez de cantar parabéns para mim eles apenas cantaram uma versão alterada chamada Happy Day. Então assim que apaguei as velas minha irmã gritou, quero dizer, um grito de garotinha barulhenta no ouvido. Meus pais tiveram que apressá-la para sair e depois trazê-la de volta mais tarde parecendo mais chateada do que nunca. Ela silenciosamente fez beicinho em seu assento pelo resto da festa. Eu ainda ganhei um novo smartphone também. Mas o smartphone não era tudo. A família inteira tinha contribuído e me deu um carro. Era apenas um velho Volvo branco mas eu adorei no momento em que coloquei os olhos nele. Meu avô sabe uma coisa ou duas sobre carros e consertou ele mesmo. Eu estava tão feliz, mas minha irmã claramente não estava porque ela soltou outro daqueles gritos. Ela começou a ter uma birra enorme e exigindo um carro também. Minha mãe teve que levá-la ao banheiro e eles não voltaram por um tempo. Meu pai voltou a parecer derrotado. Minha irmã tinha efetivamente arruinado sua tentativa de tentar ficar bem na frente de toda a família. Vários membros da família também tinham palavras fortes para meus pais que minha irmã estava agindo dessa maneira porque eles a criaram para ser uma pirralha mimada de princesa. Obviamente comecei a dirigir o carro imediatamente, mas apenas alguns dias depois minha irmã realmente vandalizou o carro pegando um martelo e quebrando duas das janelas laterais e quebrando o para-brisa a ponto de o carro não poder ser dirigido. Meus pais conseguiram detê-la antes que ela causasse mais danos, mas ela gritou quando eles agarraram e tiraram o martelo. Ela então tentou mordê-los. Todo mundo ficou furioso com minha irmã, especialmente meus avós porque meu avô tinha colocado muito trabalho naquele carro e minha irmã o arruinou enquanto tinha um enorme acesso de raiva. Meus avós tinham mimado tanto minha irmã que ela não conseguia compreender mentalmente que eu poderia ter algo que ela não podia. E vários outros membros da família falaram com meus pais sobre como eles estavam preparando minha irmã para o fracasso tornando-a uma pirralha que espera que o mundo seja dado a ela. E ela vai ter uma vida adulta terrível porque eles não vão colocar os pés no chão e ensinar a ela algum respeito. Bem, suas ações não ficaram impunes. Minha irmã ficou de castigo pelo resto do verão e a partir do novo ano letivo foi enviada para um internato. Minha mãe chorou como um bebê sobre isso também, mas meu pai tinha que ser inflexível que era a única maneira de começar a desfazer o dano que eles fizeram. Sim, eles reconhecem totalmente que estão em falta. Foi meio difícil para eles não já que ninguém ficou do lado deles. Minha irmã é absolutamente miserável naquela escola. Ela odeia as roupas, ela odeia as regras e ela está mentindo quase constantemente. Mas com câmeras em quase todos os lugares agora ela não vai se safar de nada. Nossos pais tentaram visitá-la algumas vezes mas ela apenas gritou com eles por colocá-la naquele lugar. Pelo que ouvi essa pode ser sua vida escolar até os 18 anos. Meus pais pagaram para consertar meu carro. Eles mandaram uma empresa de vidro automotivo substituir as janelas e o para-brisa ficou exatamente como antes. Em agosto meu avô veio até mim e disse que se eu estivesse interessado ele me arranjaria um emprego trabalhando para um amigo, mas estava a 40 milhas de distância. Então eu precisaria sair da casa dos meus pais a menos que eu quisesse fazer o trajeto. Encontrar um primeiro apartamento não foi tão fácil, eu tive que ser aprovado para um cartão de crédito apenas para ser aceito em um estúdio.
estúdio, mas eu entendi, estou morando onde estou agora desde setembro, meus pais continuam tentando entrar em contato comigo, mas raramente falo com eles, toda vez que falamos eu me sinto estranho e desconfortável, meu avô sugeriu que eles simplesmente não querem reconhecer o quanto falharam como pais e tentar fazer com que eu os perdoe fará com que se sintam melhor consigo mesmos ou algo assim, mas eu não vou perdoar, não tão cedo, estou finalmente feliz e longe deles, agora eles não têm nada, eles não me têm e eles não têm a minha irmã, e meus pais tiveram que trabalhar mais horas porque o internato para minha irmã não é barato, nem posso imaginar a festa que eles tiveram que fazer para mim ou os reparos no meu carro, casa vazia, parentes zangados e a única coisa que lhes resta é o trabalho, parece uma miséria incrível para mim e não me deleito com isso, mas é o resultado de suas próprias ações afinal.